Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui então no livro dos Atos dos Apóstolos. Hoje nós veremos os capítulos 7 e 8 dos Atos dos Apóstolos. Esse livro maravilhoso da Sagrada Escritura, onde nós temos mergulhado nosso coração, temos nos alegrado por ver essa obra extraordinária de Deus, não é? Bendito seja Deus por tudo aquilo que a gente tem meditado, tudo aquilo que a gente tem lido, tudo aquilo que tem nos movido, porque o livro dos Atos dos Apóstolos, de uma forma muito especial, ele nos move, né? Ele nos desinstala. Então, que nós possamos nos deixar desinstalar nesse dia pelo Espírito Santo, que nós nos deixemos levar por Ele, guiar por Ele. Por isso, rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá então, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós entramos aqui, lembrando que ontem, né, a gente terminou diante da figura de Estevão ali, né? Então, no versículo 15 do capítulo de ontem, a gente terminou dizendo que, fixando nele os olhos, todos os membros do grande conselho viram o seu rosto semelhante ao de um anjo, né? E a gente então entra no capítulo 7. Perguntou-lhe então o sumo sacerdote: é realmente assim? Ou seja, essas acusações, porque nós vimos aqui ontem que Estevão estava sendo acusado de blasfêmia, né? E o sumo sacerdote pergunta: realmente, você tem dito essas coisas? Você tem blasfemado dessa forma? Vamos ver qual que é a resposta dele, gente. A resposta de Estevão é a Bíblia, né? A resposta de Estevão é o Antigo Testamento, até que na plenitude dos tempos tenha vindo o Senhor Jesus. Ele vai discorrendo ali, ele vai falando desde Abraão, ele vai passando por toda a história de salvação. Ele vai dizendo então de Abraão, de Isaac, de Jacó, da promessa de Deus feita a Abraão. Ele vai ali passando por José do Egito, ele vai passando por Moisés, a libertação do povo ali do Egito, e ele vai então mostrando ali como Deus foi agindo desde Abraão. Quando Deus então realiza ali diante de Abraão aquela promessa, ele faz a promessa a Abraão e essa promessa vai se realizando, né, ao longo dos tempos. Depois ele leva, né, ali, depois da passagem do Mar Vermelho, falando do Sinai, ele vai falando com aquilo que já estava no coração do povo, né, porque o povo já conhecia. Aqui então o sumo sacerdote, os anciãos do povo, eles sabiam, eles conheciam bem essa história, né, mas ali movido pelo Espírito Santo, como que desejando colocar luz naqueles corações, como desejando trazer a memória deles e ver se realmente eles percebiam o que estava acontecendo diante dos olhos dele, que era uma realização de uma promessa, né? De uma promessa feita aos nossos antigos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Ele vai então, chegando aqui a pessoa de Moisés, ele vai falando de toda a realidade, de como que Deus foi conduzindo o povo, vai falando também da realidade, né, ali que o povo viveu no deserto, a idolatria, o povo viveu tantas coisas ali no deserto, mas Deus continuou fiel, né, à sua aliança, Deus continuou fiel à aliança feita com Abraão, com Isaac, com Jacó, Deus foi fiel a José no Egito, Deus foi fiel ao povo que ficou 400 anos escravizado no Egito, libertou esse povo, deu a sua aliança no deserto, né, no Sinai ali,
através dos 10 mandamentos na pessoa de Moisés. Então ele vem. Vamos lá no versículo 44 para a gente poder então pegar aqui o final do discurso. A Arca da Aliança esteve com os nossos pais no deserto, como Deus ordenou a Moisés que a fizesse conforme o modelo que tinha visto. Recebendo-a de nossos pais, levaram-nos sob a direção de Josué às terras dos pagãos que Deus expulsou na presença de nossos pais. Então aqui ele já está entrando na terra prometida com o povo, né? Depois de passar por toda essa história, ele já coloca aqui o contexto da Arca da Aliança entrando com Josué na terra prometida. E ali a Arca da Aliança ficou até o tempo de Davi. Este encontrou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar uma morada para o Deus de Jacó. Salomão foi quem lhe edificou a casa. Então ele já entra aqui na construção do templo que foi construído aí por Salomão, nesse lugar que seria a habitação de Deus, né? Ali onde seria depositada a arca, mas ele continua e ele vai sempre além, né? No discurso dele. O Altíssimo, porém, não habita em casas construídas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o escabelo de meus pés. Que casa me edificareis vós? Diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? Acaso não foi minha mão que fez tudo isso? Isaías 66:1. Homens de dura cerviz agora, depois que ele falou de toda a história aqui, e que ele chega falando então que uma casa não pode conter Deus, daquilo que o Antigo Testamento mesmo vai falar, ele então no versículo 51 entra ele mesmo dizendo agora, não mais dizendo da palavra de Deus, mas ele mesmo sob o impulso do Espírito Santo falando, homens de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, nossa. Dali ele já cutucou a onça com vara curta, né? Pensa o que Estevão falou aqui, olha. Homens de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como procederam os vossos pais, assim procedereis vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas. Porque quem é o justo que foi profetizado no Antigo Testamento? De quem os profetas falaram? De Jesus Cristo. Jesus Cristo é o justo. De que falam os profetas, e agora Estevão vem dizer, os vossos pais mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual, ou seja, ele, Jesus, do qual agora vós tendes sido traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não a guardastes. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva, rangiam os dentes contra ele, mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé, à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo. A Bíblia aqui faz esse parêntese, né? Ela nos chama a atenção para esse moço chamado Saulo que estava ali e aos pés dele se depositaram os seus mantos para apedrejarem Estevão. Quem é este Saulo? Este Saulo depois vem no caminho de Damasco a se encontrar com Jesus. O mesmo Jesus que diz a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele se torna então o grande apóstolo Paulo. Aqui ele era somente ainda Saulo. E ele concordava com aquilo que estava acontecendo. A palavra de Deus vai dizer isso. E apedrejaram Estevão, que orava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz, Senhor,
não lhes leve em conta este pecado. A estas palavras expirou. Aqui Estevão dá a vida pelo Evangelho. Estevão dá a vida por Jesus, defendendo o Evangelho, o anúncio de Jesus Cristo, defendendo aquilo que o Espírito Santo estava suscitando a partir do mistério pascal de Cristo, o nascimento da igreja, a igreja nascente. E ele então, defendendo a fé, morre por essa fé, apedrejado por aqueles mesmos homens que haviam crucificado o Senhor da glória. Mas no momento em que Estevão vai dando a vida, ele vê o céu aberto e de pé à direita de Deus ele vê Jesus. Ele sabia por que ele estava dando a vida. Ele sabia por quem ele estava dando a vida. Capítulo 8, versículo 1 diz: E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Naquele dia rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judeia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. Gente, naquele dia, com a morte de Estevão, rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. E nós pensamos assim que a perseguição é algo ruim, né? Que é algo terrível. É, num certo modo, sim, mas a perseguição foi uma bênção para a igreja. Por quê? Porque quanto mais se espremia a igreja, mais a igreja saía pelos dedos e se expandia. O que aconteceu então aqui, gente? Quando rompe uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém, todos se dispersaram pelas regiões da Judeia e da Samaria. Então, com exceção dos apóstolos. Então, o que Jesus falou que a gente viu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1? Quando o Senhor diz que o Espírito Santo viria sobre eles, para que eles fossem testemunhas em toda a Judeia e na Samaria e até os confins do mundo. Olha que o cumprimento já está aqui no capítulo 8, já começa o cumprimento daquilo que Jesus falou lá antes da ascensão. Jesus disse que o Espírito Santo viria sobre eles, viria sobre a igreja nascente, e essa igreja então pregaria em toda a Judeia, que é o que já estava acontecendo, na Samaria, pregaria até os confins da terra. Então, a gente já vai ver aqui a pregação em Samaria que começa a ser eficaz, através de Filipe, que é um dos 7 diáconos, né? Entretanto, alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram um grande pranto a seu respeito. Saulo, porém, devastava a igreja. Saulo era terrível. Ele devastava a igreja. E ele fazia isso, né? Não era tanto assim, com aquela mentalidade de maldade, né? Não era por ser alguém ruim, mas é porque ele acreditava tanto na religião dele, ele acreditava tanto no judaísmo, que ele via naqueles cristãos grandes hereges, grandes inimigos da fé. Então ele estava fazendo aquilo para defender a sua fé. Mas ele estava sendo terrível com os cristãos. Então ele devastava a igreja. Entrando pelas casas, arrancava delas os homens e as mulheres e os entregava à prisão. Os que haviam se dispersado iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Acabou sendo uma libertação aquela dispersão. Podemos chamar mais de libertação do que dispersão, porque dispersar aqueles cristãos que já estavam enraizados em Jesus Cristo, já tinham uma fé firme, foi uma bênção, porque a palavra de Deus começou a ser pregada por toda parte. Assim Filipe desceu à cidade de Samaria. Esse Filipe que não é o apóstolo, mesmo porque aqui disse, com exceção dos apóstolos, os apóstolos ficaram em Jerusalém. E aqui esse Filipe, um dos 7 diáconos, ele desceu a Samaria pregando-lhe Jesus Cristo. A multidão estava atenta ao que Filipe dizia, escutando-o unanimemente
e presenciando os prodígios que faziam, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, levantando grandes brados. Igualmente foram curados muitos paralíticos e coxos. Por esse motivo, naquela região, naquela cidade, reinava grande alegria. Samaria que se alegra em receber a palavra de Deus. Samaria que se alegra de receber o anúncio de Jesus Cristo e começa a ver os milagres, os sinais que acompanhavam essa palavra. Aqui a gente vai ver, a partir do versículo 9, a figura de Simão, o mago, né? Um homem que ganhava dinheiro com as suas artes mágicas ali naquele lugar, era famoso ali na Samaria. E então, quando Simão vem dizer aqui que ele acreditou e foi batizado também, Simão, o mago, acreditou e foi batizado, não abandonava Filipe, admirando, estupefato, todos os grandes milagres e prodígios que eram feitos. Pensa ele que era lá o mago que fazia ali as suas mágicas, encantava todo mundo, de repente ele começa a ver aqueles milagres e prodígios, o olho dele começou a brilhar naquilo ali. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de que recebessem o Espírito Santo, visto que não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas tinham somente sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, os dois apóstolos, Pedro e João, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Gente, nós tivemos, eu volto a dizer, né, desdizendo aquilo que muitas pessoas, que algumas pessoas, né, dizem, e eu já ouvi alguns dizendo em relação ao Pentecostes, que era o derramamento do Espírito Santo só ali no dia de Pentecostes, né? Aí nós já vimos lá o segundo Pentecostes lá no capítulo 4, né, de Atos dos Apóstolos, onde mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos e ficaram todos cheios do Espírito Santo e anunciaram com intrepidez a palavra de Deus. Foi no segundo Pentecostes. Nós estamos aqui diante de um terceiro Pentecostes narrado em Atos dos Apóstolos. Volto a dizer, Pentecostes não é somente para aquele dia de Pentecostes narrado em Atos 2. O derramamento do Espírito Santo continuou e continua acontecendo, porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e todos aqueles que ouvirem de longe o apelo do Senhor. Não é isso que diz a palavra de Deus? Aqui nós vemos um Pentecostes samaritano. O Espírito Santo derramado sobre os samaritanos através da imposição de Pedro, das mãos de Pedro e João. No versículo 17, então os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, que não tinha ainda sido derramado sobre eles com a pregação de Filipe. Eles tinham recebido a palavra de Deus, eles tinham sido batizados em nome de Jesus e não tinham recebido ainda o Espírito Santo, né? É interessante que aqui já começa a se delimitar o que um pouco mais à frente vai ser também o sacramento da crisma. É interessante isso, né? Porque antigamente, na igreja nascente, o sacramento da crisma ele era acontecido dessa forma, né? Depois das pessoas serem batizadas, elas passavam ali por aquele rito para receberem pela imposição das mãos o batismo no Espírito Santo, né? A efusão do Espírito Santo. Depois foi se tornando ali esse sacramento da crisma, né? Mas então, para dizer aqui que eles receberam o Espírito Santo. Só que Simão, o mago que eu estava falando agora há pouco, que a palavra de Deus nos trouxe até o versículo 13, ele voltam a falar dele aqui, ó. Voltando então a Simão, quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Simão não tinha entendido ainda, Simão, não é isso não, Simão. Ofereceu dinheiro para ele dizendo, dai-me também este poder. Ele ainda queria ganhar dinheiro com a magia, no final das contas. Dai-me também este poder para que todo aquele a quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Simão, a graça de Deus não é comércio não, meu filho. Nós temos que falar para os Simões dos nossos dias que não é isso aqui não é para ganhar dinheiro. A graça de Deus não é comércio, nós precisamos falar, nós precisamos ouvir, precisamos colocar isso em prática, né? Dentro da igreja e fora da igreja. Que o Simão, o mago que estiver no meio de nós, entenda que a graça de Deus não é dinheiro. Né? Vemos pregadores cobrando
caro para ir pregar nos lugares, que absurdo. Aí vemos aí equipes, né, ministérios de música que vão se enriquecendo, ganhando dinheiro, pregadores ganhando dinheiro, instituições sei lá o que ganhando dinheiro. Não, gente, dinheiro é só para subsistência, né? É para ganhar dinheiro, lucro não, né? Lucro não, o povo fica querendo ganhar lucro com a palavra de Deus, fica querendo ganhar lucro. Lucro não, né? Nós precisamos sobreviver, nós precisamos enriquecer, não. E então Pedro responde para ele: maldito seja o teu dinheiro e tu também. Deu ruim. Se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Então, Pedro é severo com ele, né? Fala, não é assim, que maldito seja o teu dinheiro, não queremos o teu dinheiro não. E não é assim que funciona a graça não, entende que a graça é de graça. Os apóstolos, depois de terem anunciado o evangelho, anunciado a palavra de Deus, no versículo 25, voltaram para Jerusalém e pregavam a boa nova em muitos lugares dos samaritanos. Então a boa nova que ali vai se expandindo então pela Samaria, os apóstolos voltam para Jerusalém. Nós vemos aqui a conversão do ministro da rainha da Etiópia. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai para o sul, em direção ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha Candace, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinham ido a Jerusalém para adorar. Voltava em seu carro, sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe, eu gosto muito de ver como essa frase, o Espírito disse a fulano, o Espírito disse a Cicrano, o Espírito nos falou, né? O Espírito Santo aqui totalmente revelado como uma pessoa divina, né? O Espírito Santo que Jesus lá, quando nós fizemos o estudo do Evangelho segundo São João, que nós vemos Jesus já apresentando o Espírito Santo como uma pessoa divina, ele aqui se revela na igreja como uma pessoa divina. Então o Espírito diz a Filipe, né? Então alguém que fala. O Espírito Santo diz então, aproxima-te bem perto desse carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou para ele, porventura o que estás lendo? Respondeu-lhe, como é que eu posso? Não, porventura entendes o que estás lendo? Filipe chegou, escutou que ele estava lendo o profeta Isaías e pergunta para ele, você entende o que você está lendo? E então o eunuco responde, como é que eu posso, se não há alguém que me explique? Então rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta, como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante dos que o tosquia, ele não abriu a boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. Isaías 53, 7 e seguinte. O eunuco disse a Filipe, rogo-te que me digas de quem disse isso o profeta, de si mesmo ou de outrem? Começou então Filipe a falar e principiando por esta passagem da escritura, a ovelha levada ao matadouro, como o cordeiro mudo diante dos que o tosquia não abriu a boca, na sua humilhação foi consumado seu julgamento. Obviamente, quem é que Filipe, gente, pregou a partir dessa escritura? Jesus! Tem gente ainda hoje, professor de teologia, estudioso, tem alguns estudiosos que têm a capacidade de falar que essa palavra não estava falando de Jesus. Nem discuto, né? Aí Filipe, cheio do Espírito Santo, vai anunciar Jesus a partir dessa palavra. Continuando o caminho, encontraram água. Que nem o estudioso me escute e vai falar assim, o que essa menina está falando? Eu não estou falando de mim mesma. Estou falando da palavra de Deus, estou falando daquilo que Filipe mesmo identificou, a igreja nascente identificou, a tradição da igreja identificou como sendo essa palavra de Isaías e tantas outras profecias do Antigo Testamento em relação a Jesus Cristo, né? Continuando o caminho, encontraram água. Disseram então o eunuco, eis aí a água, que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu,
Se crês de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Que maravilha, gente! Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe aos olhares do eunuco, que, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto. Passando além, pregava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Vamos voltar lá para o eunuco, gente. O que o eunuco foi fazer em Jerusalém? Eunuco foi ao templo adorar o Senhor, porque esse eunuco, na verdade, ele já tinha se convertido ao judaísmo. Ele acreditava nas escrituras já, ele acreditava no Deus único e verdadeiro. Embora ele não tivesse sido assumido pelos judeus, né, como alguém convertido ao judaísmo, mas ele acreditava no seu coração. E acreditando no seu coração, ia ao templo adorar. Mas ele perscrutava as Sagradas Escrituras para tentar entendê-las, para tentar compreendê-las. E lendo essa escritura do profeta Isaías, ele queria muito saber de quem é que a escritura falava. Por isso o Espírito Santo manda que Filipe vá até aquele lugar, porque o Espírito Santo desejava que aquele eunuco fosse evangelizado. Muito provavelmente ele se tornou um evangelizador. Muito provavelmente ele, sendo batizado, foi também ali uma luz que o Senhor acendeu, né, na Etiópia, porque ele era etíope, né? Então também assim a palavra de Deus vai chegando mais longe, né? E é interessante que ele é batizado e que à vista dele ali o Espírito Santo vai arrebatar Filipe num arrebatamento, numa ação extraordinária, vai tirar Filipe daquele lugar e vai dizer assim que transporta Filipe a Azoto, que eu fui buscar lá no final da Bíblia. Você pode buscar aí na sua Bíblia, né? Você pode pegar lá no final da sua Bíblia, nós temos aí mapas, né? Então nós temos aí mapas. E eu fui procurar Azoto, fui ver onde é que estava, né? Olha só, ele foi transportado aqui, ó. Se você tem aí na sua Bíblia, esse lugarzinho aqui onde está o meu dedo, vou te mostrar onde está Jerusalém para que você encontre, ó. Jerusalém está aqui. Filipe é transportado para esse cantinho de cá aqui, ó. Era cerca de 60 quilômetros, gente. Nem um avião poderia fazer isso, né? Nem um avião super rápido. Porque o Espírito Santo pega e leva Filipe para cá, para lá. Para quê? Para continuar pregando a palavra de Deus. Filipe já tinha evangelizado a Samaria. Filipe agora, que antes evangelizava as multidões em Samaria, ele é levado a um homem só, que estava perscrutando as escrituras, esse eunuco que é evangelizado, agora ele é levado a Azoto, para que ali ele pregue a palavra de Deus. E é interessante perceber que, passando além, diz o final aí dessa passagem de hoje, ele pregava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. E eu fiquei mais abismada ainda para ver onde que é Cesareia. Aí você vai lá no alto do mapa que você vai encontrar Cesareia. Então, Filipe foi pregando de cidade em cidade, cidade em cidade, cidade em cidade, até chegar lá em Cesareia, gente. É uma maravilha como que a pregação da palavra de Deus foi se expandindo. O Espírito Santo deseja que eu e você também levemos a palavra, levemos a palavra, levemos a palavra, levemos a palavra. O Espírito Santo de Deus, muitas vezes nós não levamos a palavra nem na nossa rua, misericórdia, Senhor. A nossa rua, nós levamos, eu levei a palavra de Deus a todos os meus vizinhos que moram na minha rua. Misericórdia. Eu preciso levar a palavra, meu Deus. Você precisa também, nós precisamos. Vem Espírito Santo e ajuda-nos. Dê a nós, Espírito Santo, nesse dia, o ardor missionário de Filipe. Vem Espírito Santo de Deus sobre nós, que as dificuldades da nossa vida não sejam empecilhos, não sejam barreiras, mas que elas, ao contrário, nos impulsionem a levarmos a palavra, assim como aconteceu na Igreja Nascente. Nós pedimos, Senhor, essa graça sobre nós. Eu peço que venha sobre todos nós o Espírito Santo nesse dia, para que, cheios do Espírito Santo, nós tenhamos ousadia, ânimo, coragem, intrepidez, fervor.
pedimos a intercessão da Virgem Maria sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito e adorado seja o Senhor. Que o Senhor nos encaminhe, que o Senhor nos leve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.